Alternativas de contratação, Marco. Vamos lá? Essa Vamos lá. parte é bastante complexa e acho que também tem muita solução aqui que a gente não explora, né? É verdade. Então vamos lá. Então toda vez que eu falo de alternativa de contratação, eu sempre vou bater no primeiro momento que eu tenho vínculo empregatício e não vínculo empregatício, ou seja, sem o vínculo empregatício. Então, quando eu tenho vínculo empregatício, eu tenho por prazo determinado, ele está baseado pela CLT. Então, dentro desses prazos determinados, eu posso ter a contratação aqui de profissionais eventuais, tá? Que é pouco utilizado atualmente, ou seja, são profissionais que eu tenho que ter uma atividade transitória para essa contratação, ou seja, ela é específica e pode ser no máximo por 2 anos. Tá? O que seria um trabalho eventual? Tá? Por exemplo, eu tenho uma panificadora e vou fazer a contratação de um determinado período, determinado número de profissionais para produzir panetone, por exemplo, no final do ano. Então eu vou precisar para produzir os panetones aqui durante 2 ou 3 meses. Então eu faço essa contratação eventual dos funcionários com prazo determinado durante 60 dias para a produção dos panetones. É uma atividade aqui transitória dentro da minha atividade normal. Tá ok? O intermitente, eu tenho a atividade que eu posso fazer essa contratação de profissional, na verdade, por dia, semana ou mensal. A grande vantagem nesse sentido é que ele vai receber pelo aquele dia, semana ou por mês. Tá? E todo o período que ele não trabalha para a gente, tá? Isso não é considerado como horas disponíveis ao empregador. E por último, aqui no prazo determinado, eu tenho um aprendiz, que também é um contrato de 2 anos, previsto na legislação, que boa parte das empresas são obrigadas a ter um percentual de aprendiz na sua empresa, que vai de 5% a 15%. Qual que é a vantagem que eu tenho desse tipo de contratação? Tá? Por prazo determinado. Como o nome diz, tem começo, meio e fim. No final desse contrato determinado, eu não preciso fazer o pagamento das verbas de aviso prévio, já que ele sabia o quando terminaria, e das multas indenizatórias do Fundo de Garantia. Então eu tenho uma redução de custo, e aqui eu consigo tratar aqui cada tipo de alternativa por prazo determinado, então reduzindo os meus custos aqui com base na legislação. Também aqui com o vínculo empregatício eu tenho o prazo indeterminado. Tá? Aqui nós temos o home office, que é aqui muito explorado no último ano pela pandemia, tá? Em que eu tenho algumas peculiaridades, tá? Em que eu tenho que fornecer para o meu empregado toda essa parte de equipamento, eu tenho que tomar muito cuidado e treinamento com esse profissional, também com a parte de segurança e medicina de trabalho que as pessoas acabam me esquecendo, e orientações de prazo de trabalho para essas pessoas também. Tudo bem? E por tempo parcial, eu tenho uma legislação também específica dentro da CLT, são aqueles profissionais que trabalham no máximo 30 horas semanais e que eles recebem por essas 30 horas semanais, ok? Então, aí eu tenho dentro do prazo indeterminado. É que é o que a gente fala sobre o CLT de um modo geral, né? E depois entra uma galera. Aí eu tenho isso. Aí eu tenho sem vínculo empregatício, na verdade. Quando a gente fala de vínculo empregatício, é voltado diretamente à CLT. E quando eu falo aqui de sem vínculo empregatício, são legislações que eu tenho, que transitam, na verdade, aí dentro ou próximo à CLT, específica de cada tipo de contratação. Então aqui eu tenho estagiários, tem que ser estudante, obrigatoriamente um estudante, tá? Ou universitário ou técnico. A gente brinca um pouquinho disso, porque a gente já viu estagiários que já estavam formados, ou estagiário de administração trabalhando em recepção. Então eu tenho que seguir a legislação do estagiário, ok? Com todas as suas peculiaridades. A grande vantagem do estagiário aí é a parte dos impostos, né? Já que eu não tenho a tributação, já que é sem vínculo empregatício, eu não teria a tributação previdenciária, fundiária e os direitos trabalhistas aqui. Então, que eu teria que pagar uma bolsa, seguro, e ele tem direito a um recesso de 30 dias. Eu não vou entrar em muita coisa em cada detalhe, senão a gente vai ficar muito tempo aqui conversando. Não, mas sem dúvida. A parte de temporários, que é através de uma agência temporária da contratação, aqui também para suprir aqui um momento transitório da empresa, que pode ser por 2 motivos. Primeiro, a substituição do quadro que eu tenho efetivo, no caso de umas férias dos funcionários, ou um afastamento que eu tenho aqui de licença maternidade, eu posso fazer essa contratação via temporário.
ou acréscimo eventual de trabalho que eu tenha na empresa. Também consigo contratar esse temporário por prazo específico aqui de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Terceirização, tá? A grande vantagem disso, a partir do momento que nós tivemos a reestruturação, a reformulação aqui da CLT, foi que eu deixo de ter somente atividade meio para também atividade fim. Então aqui eu consigo contratar pessoas especialistas em determinadas áreas, consigo reduzir os meus custos aqui internamente com essa terceirização. Então eu deixo ter o desvio de finalidade, né, Marco? Porque tem gente que pensa por simplesmente na questão do custo. Vou terceirizar e acabou. Não, você está terceirizando um serviço especializado. Você não está simplesmente trocando um custo alto por um custo baixo, ainda que o efeito possa ser esse. Mas você tem que ter um cuidado, o objetivo primário de ter um serviço especializado. E aí eu tenho também essa parte de pejotização, em que eu tenho algumas empresas que eu acabo assumindo aqui. Em vez de ter uma pessoa física, um funcionário, eu acabo terceirizando isso com uma pessoa jurídica, pejotização. Ou seja, eu tenho diretores que representam a empresa como pessoa jurídica. Isso você está, na verdade, desvirtuando a legislação. Posso ter PJs? Posso, para determinadas atividades, desde que não desvirtue da legislação. Senão nós vamos ter um problema. Compliance digital. As empresas terceirizadas, principalmente as que têm retenção de INSS, elas vão na EFD-REINF, não é nem o E-Social que a gente está falando. E em breve essa EFD-REINF vai ter um escopo ampliado para o imposto de renda retido na fonte, contribuição social sobre o lucro ou o que vier na reforma tributária. Mas seja como for, a questão das retenções em nota são o escopo da REINF. Então, seja de um jeito, seja de outro, você está informando para o fisco. Então, você tem a nota 1, 2, 3, 4, 5, embora isso isoladamente não signifique necessariamente o vínculo, isso chama uma tremenda atenção que você está dando em tempo real para o fisco, né? Uhum. Sempre tem que ter um projeto para ter essa pejotização, né? Tem que ter um objetivo claro. Eu não posso simplesmente deixar alguma coisa sem contrato, sem nada e sem nenhum objetivo. Provavelmente tenha dois problemas, com o fisco e com a própria pessoa jurídica no futuro. Então é muito importante conhecer as alternativas e conhecer a legislação sobre cada uma também, para não cair em armadilhas futuras. Eu já vi empresas que pejotizaram a administração, depois de um ano todo mundo para a CLT, porque o risco era muito grande, foi feito estudo de retorno disso para a eliminação de todos os riscos. Nós temos a outra também alternativa, seriam os autônomos, também serviços transitórios da pessoa física, e o MEI, também seria o pequeno empresário que pode ter um funcionário, que também pode realizar atividades aqui transitórias sem ter riscos, na verdade, desde que não desvirtue a finalidade dessa contratação. Um item aqui que hoje, pelo menos eu não estou vendo que está sendo muito utilizado, mas foi muito utilizado no passado, seriam as cooperativas de trabalho. São itens muito importantes e podem ser utilizados, porque aí eu vou pegar pessoal qualificado da cooperativa para aquela função, para aquela atividade. Dando um exemplo em cima disso, preciso desenvolver um sistema operacional para a minha área. Por exemplo, área de transporte. Vou buscar uma cooperativa que seja especializada nessa parte para desenvolver o meu sistema. Então eu consigo utilizar esse tipo de mão de obra e eu consigo ter reduções em cima disso, já que o custo dele, teoricamente, vai ser inferior a um outro tipo de contratação. Então aqui é sempre uma solução que pode ser utilizada. E o último item aqui seria o representante comercial, que seria o nosso vendedor, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que representem a nossa empresa. Obrigatoriamente tem que estar no Conselho Regional aqui de Representantes Comerciais, para não ter nenhum problema e seguir a legislação. Então aqui eu tenho um número grande de alternativas, em que as pessoas têm que conhecer, na verdade o gestor tem que conhecer, para ver primeiro qual o custo de mão de obra, como eu consigo aqui utilizar de forma correta essas alternativas, quais são os pontos positivos e os cuidados que eu tenho que ter com cada um deles. Porque não basta a contratação, eu tenho que acompanhar todos esses contratos e tenho também que tomar os cuidados para que eu não tenha dor de cabeça futura sobre isso, ok?